Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a que hora você esteja me vendo e ouvindo nesse vídeo, estamos aqui tendo mais um privilégio de compartilhar mais uma porção do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler com vocês, Mateus, capítulo 12. Vou ler apenas um versículo para que nós possamos ganhar tempo. 12:50, que diz: pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está no céu, é meu pai, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bem, vamos entender porque Jesus usou esta expressão para os seus discípulos, para a multidão que ali estava vendo e ouvindo ele, naquele momento maravilhoso em que ele estava compartilhando, falando das coisas do céu. Bem, Jesus estava aqui, amados, nesse texto de Mateus, capítulo 12, o versículo é 46 a 50, só li os 50, então você pode meditar aí, mas o tempo nos permite delongar muito. Ele estava anunciando o reino de Deus, revelando Deus Pai para a humanidade os seus dias, cumprindo aquilo que foi prometido lá em Gênesis 3:15 para Adão e Eva, cumprindo aquilo que foi reforçado e prometido lá em Abraão, Isaac, Jacó, cumprindo aquilo que foi prometido a todos os patriarcas, a todos os profetas, de que chegaria o dia em que o Messias, o Redentor, o resgatador de Israel, viria para restaurar Israel, restaurar todas as coisas e estabelecer o seu reino aqui, estabelecer o seu reino na terra, que já está estabelecido no coração de todo ser humano, no seu coração, no meu coração, nos nossos corações. Então Jesus estava pregando, mas já havia uma revolta contra ele dos principais, dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, e outras seitas da época. Embora eles anunciavam o Antigo Testamento, mas já estava as Escrituras sendo ministradas de uma forma fermentada, já não era mais algo puro. E o povo já tinha reconhecido Jesus como profeta. Eles já o consideravam como profeta porque os sinais que ele fazia e a forma como ele pregava e o poder de Deus e a unção de Deus que saía da vida dele, que emanava dele, para abençoar aqueles que sofriam, aqueles que precisavam, aqueles que ele estendeu a mão para abençoar, era algo tão extraordinário, tão milagroso, que eles falaram: bom, nunca vimos tal coisa. De maneira que já era chamado de profeta, de maneira que alguns já até o reconheceram como Messias de Deus, como ungido de Deus, como enviado de Deus para restaurar Israel. Bom, os religiosos, como sempre, naquela época e hoje, nós temos muita gente aí no nosso meio que ele, infelizmente, não é discípulo de Jesus. Ele não é discípulo mesmo. Ele é discípulo da religião, ele é discípulo da placa, ele é discípulo da instituição. Mas ele não é discípulo de Jesus, porque discípulo de Jesus, discípulo é aquele que ouve a palavra, pratica a palavra, e no praticar a palavra a cada dia ele obedece à palavra de Deus, o Evangelho de Jesus.
Às vezes nós brigamos pela placa, pela denominação, brigamos pela instituição, brigamos pelo sistema religioso. Mas a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades, e as armas que o Senhor nos deu para a batalha espiritual, com a qual nós estamos envolvidos nela, não são armas carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas malignas, maléficas do diabo. Então já vi um comentário na cidade, na vizinhança, em Nazaré, bateu no ouvido de Maria, bateu no ouvido dos irmãos e irmãs de Jesus, está aqui no texto, quando a palavra diz que estava Jesus falando, pregando, e chega Maria, sua mãe, junto com seus irmãos. Então vieram dizer para Jesus: ó, lá fora da casa, Jesus, lá está a sua mãe, seus irmãos e irmãs querem falar com o Senhor. Alguém pensou: poxa, ele pode ser o tal, mas Maria baixou aí, Maria apareceu aí, a mãe dele, ele está doido, ele está dizendo que ele é profeta, que ele é Messias, enlouqueceu mesmo, ele está aceitando ser chamado de ungido de Deus, ele está dizendo que ele e Deus é um só, ele está dizendo que o Pai trabalha até agora e ele também trabalha, ele está dizendo que antes que Abraão existisse eu sou, é melhor Maria vir, é melhor os irmãos dele, as irmãs dele levarem para casa, que ele não está bem da cabeça. E interromperam a palavra que ele estava dando aqui, dentro desse ambiente. Interromperam ele e disseram: ó, estão lá fora seus irmãos, suas irmãs, e sua mãe, Maria, que é a autoridade, a mãe era uma autoridade que ser respeitada. Falar com o Senhor, estão lá fora. Jesus simplesmente olha para os seus discípulos e para quem está chamando ele, que certamente foi um dos seus discípulos, ele disse: olha, quem é minha mãe? Quem é Maria? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Uma pergunta ele fez. Seus irmãos, Senhor, suas irmãs, sua mãe, está aí fora e querem falar contigo, então pare de pregar. Para de falar o que o senhor não deve falar, porque o senhor vai acabar sendo preso aqui, sendo morto. A dor para Maria, para seus irmãos e irmãs, será pior. Então eles estão te chamando lá fora, porque foram avisar eles que o senhor assustou, o senhor enlouqueceu. O senhor está dizendo que o senhor é Deus, o senhor é filho de Deus, o senhor é Messias. E ele simplesmente para, e quem o chamou e deu-lhe o recado, olhou para essa pessoa, olhou para o discípulo, a multidão que estava ali, e falou: olha, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Ninguém pode lhe responder, porque ninguém tem resposta para Jesus. Ninguém tem resposta para Deus. Ninguém tem resposta para o Espírito Santo de Deus. Ninguém tem resposta para a palavra de Deus. Ninguém tem resposta para o Eterno, porque Ele é a resposta das respostas. Louvado seja o nome de Jesus. E ele diz assim: bom, já que ninguém responde, eu vou responder. E ele apontou o dedo dos seus discípulos. Ó, tá vendo aí meus discípulos? Estão aí, né? Eles me ouvem, estão caminhando, estão lutando, estão praticando. Vejam bem. Aqui estão minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse faz parte da minha família. Esse se torna chegado meu, chegado do Pai. Esse se torna minha irmãzinha querida, meu irmãozinho querido, minha mãezinha querida. Para ser irmão meu, para ser irmã minha, para ser minha mãe, tem que ouvir a palavra do Pai, as escrituras do Pai, praticar a palavra, viver a palavra e andar a palavra. Então, sim, esses
é que fazem isso, como os meus discípulos que estão aqui, eles ouvem a palavra do Pai que eu prego. Eles fazem a vontade do Pai que eu prego, eles estão fazendo, estão caminhando comigo. Eles são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Tema da mensagem. Final, né? Legal. Parente é o que faz a vontade de Deus. Parente de Deus, parente de Jesus, parente de Maria, parente de Paulo, parente de Pedro, parente de Tiago, parente de todos os apóstolos, parente de todos os patriarcas, parente de todos os profetas, parente de todos os discípulos, parente de todos os apóstolos, parente acima de tudo de Deus e de Jesus, como ele diz aqui na palavra em Mateus capítulo 12, parente dele. Quem é da família dele é quem faz a vontade do Pai dele que está no céu, como ele estava naquele momento na terra, fazendo a vontade do Pai, porque ele é filho do Pai, obediente ao Pai, submisso ao Pai. Ele diz, se vocês fizerem como eu faço em relação ao Pai, obedecer ao Pai, pregar a palavra do Pai, viver a palavra do Pai, amar como o Pai, ter misericórdia como o Pai, renunciar como o Pai, e de viver como o Pai quer, então vocês são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Amém? Parente meu é quem faz a vontade do Pai. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, faça a vontade do Pai. Você pode falar, irmão primo, onde é que eu vou descobrir a vontade do Pai, a vontade de Jesus? Está aqui, ó. Bíblia Sagrada, né? Está aqui. Quando você começa a ler, ela começa a te transformar. Quando você começa a praticá-la, ela começa a te usar para transformar o outro. Quando você começa a ler, ela te transforma numa pessoa melhor. E quando você começa a praticar ela, ela começa a usar você para transformar o outro, para que o outro também se transforme numa pessoa melhor. E quando você está fazendo essas duas coisas, você se tornou filho, filha, irmão, irmã, mãe. Você é da família de Jesus. E Deus te abençoe por essa palavra. Obrigado por esses minutos preciosos que você me deu. E parente é o que faz a vontade do Pai. Shalom. Obrigado.